Olá, seja bem-vindo a mais um ETC e dando continuidade aqui no nosso mês de março, trazendo mulheres que estão fazendo aí parte da cultura, que estão fazendo mudanças aqui também na nossa cultura de Piracicaba. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a consultora de desenvolvimento de instituições de terceiro setor. Que tamanho para falar a profissão dela, Tereza Blasco. Tereza, já agradeço por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, eu acho que vai ser bem legal esse papo. Tomara que a gente saia daqui passando bastante novidades para as pessoas, que elas saiam bastante interessadas em cada vez desenvolver mais projetos na área de cultura, inclusive. Então, eu quero muito mesmo, eu estava aqui assim, olha, morrendo de vontade de chegar logo esse momento para a gente fazer um monte de pergunta, já esclarecer bastante coisa assim para as pessoas, mas eu acho que já o nome da sua profissão, que eu acabei de apresentar, que é um nome grande, muitas pessoas acho que às vezes não vão entender, então vamos explicar para as pessoas qual é a sua profissão. Tá. O que é ser uma consultora de desenvolvimento institucional de instituições ligadas ao terceiro setor? Então, é importante saber que terceiro setor são as instituições, são as associações e as fundações que trabalham desenvolvendo projetos comunitários. Tá? Então, na verdade, assim, você pode ter projetos de cultura, você pode ter projetos de esporte, hoje tem projetos de saúde, você pode ter projetos ligados à criança e adolescente, enfim, há uma gama de setores, tá? Todos eles com recursos incentivados. E quem pode ter a proponência desses projetos, quem pode propor esses projetos, são as associações sem fins lucrativos, que a gente chama de terceiro setor. Né? Então, eu trabalho com essas associações sem finalidade lucrativa, elas têm um propósito com a comunidade, tá? E o meu trabalho é desenvolver essas instituições para que elas possam fazer o seu trabalho a contento, para que elas captem recursos, que é a minha expertise particular, captar o recurso para que essas instituições possam promover esses projetos, fazer a mudança social, né? E apoiarem o primeiro e o segundo setor, que são as empresas, né? O segundo setor, e o primeiro, que é o governo. Então, às vezes, o governo precisa do trabalho dessas associações para complementar o trabalho que ele faz. E as empresas também precisam do trabalho do terceiro setor, da prestação de serviço do terceiro setor, para também complementar alguma faceta do trabalho deles. Então, o terceiro setor é importante, é um setor que precisa ser desenvolvido, porque futuramente, segundo várias estatísticas, ele vai ser a empregabilidade dos jovens que estão saindo das faculdades. Então, hoje, a gente fala que o terceiro setor é a grande esperança do futuro. Então, ele tem que estar desenvolvido, ele tem que ser profissional para poder prestar o serviço a contento para esses dois setores, que são os dois setores que a comunidade até então tinha como os principais para a empregabilidade. E isso já está se transformando no cenário da nova economia. Vamos contar agora, pessoal, como que você chegou para estar desenvolvendo então essa profissão, porque realmente, como eu falei, é uma profissão que a gente pode se considerar nova, né? É uma coisa muito interessante também que acontece, que a tecnologia, como a gente usou aqui, vai fechando muitas portas de pessoas que tinham tal profissão, mas também com esse crescimento vai aumentando mesmo outras áreas que as pessoas podem estar atuando, né, profissionalmente falando. E como que você começou? Porque você é uma jornalista. Isso. Eu me formei em jornalismo pela Casper Libero e trabalhei aqui em Piracicaba, na prefeitura, durante 5 anos no Centro de Comunicação Social. Então, desenvolvi o trabalho de comunicação intenso lá. Eu era funcionária concursada, mas à época, depois dos 5 anos, eu resolvi entrar na iniciativa privada. Na época, abriu uma vaga na área de comunicação no Grupo Votorantim, que tinha uma empresa aqui, que era Votorantim Celulose e Papel, que depois se transformou em Fibria. Eu fui trabalhar, fiquei 7 anos no Grupo Votorantim, só que 5 desses 7 anos, eu diria 4 desses 7 anos, eu trabalhei na comunicação e recebi um convite para ir para a área de sustentabilidade. Era uma área nova, eu fiquei muito curiosa, fiquei preocupada, que eu falei, nossa, toda a minha vida foi fazer comunicação, mas eles introduziram a questão de projetos culturais, eu aprendi muito a questão de projetos incentivados e comecei a me apaixonar por essa questão. E aí o restante dos 7 anos da empresa, do 5º ano até o 7º que eu fiquei lá, eu só trabalhei com projetos. Então eu fazia captação de projetos.
Então, eu recebia projetos, selecionava projetos, visitava as instituições, conhecia o desenvolvimento dos projetos, ajudava no desenvolvimento dessas instituições também, tirava as dúvidas dela com relação à prestação de contas. Então, era um trabalho de acompanhamento das ONGs. Quando a empresa foi vendida, porque a Votorantim Celulose e Papel foi vendida em Piracicaba para a Ode, que é uma empresa, a Ode Paper, eu acabei saindo da empresa e comecei a abrir a Blasco Consultoria, isso em 2012, e comecei a prestar contas para algumas empresas, inclusive o Instituto Votorantim e o Grupo Votorantim. E aí eu peguei aqueles projetos que o Grupo Votorantim patrocinava em Piracicaba e passei a captar recursos para eles, porque eles perderam o patrocínio da Fibria e precisavam ter o patrocínio de outras empresas. Como eu conhecia muito aqueles projetos, alguns deles praticamente tinham nascido dentro do Instituto Votorantim, que, vou dar um exemplo, a Orquestra Filarmônica Jovem, ela nasceu dentro o projeto nasceu com o patrocínio do Instituto Votorantim. Eles eram uma pessoa física, eram um maestro com uma vontade de criar uma orquestra. Hoje eles são uma associação. Eles fazem um trabalho super completo, então é um trabalho de anos que a gente vem acompanhando dentro do Votorantim e que agora está dentro da Blasco, porque eu faço captação também para esse projeto, dentre outros que a gente trabalha. A Blasco, ela faz desenvolvimento do terceiro setor. O que ela pode fazer pelo terceiro setor? Muita coisa. Começa assim, a ONG às vezes me procura querendo escrever projetos. Sempre normalmente é assim. E aí eu pergunto primeiro, mas você, como está a sua documentação? Como vocês estão constituídos? Aí eles falam, a gente não está constituído. Eu falei, vocês são uma associação pro forma, né? Vocês são uma associação, mas não são no papel. Então vocês não vão poder escrever projetos. Como vocês vão escrever projetos, inscrever, pedir recursos se vocês legalmente não estão constituídos? Então a Blasco legaliza a situação dessa instituição. Então ela vai olhar a documentação, vai ver o que ela precisa para se constituir, vai ajudar no estatuto. Então a Tereza, ela tem parceiros que fazem esse trabalho. E é o que mais a gente tem feito. Em Piracicaba, desde que eu comecei, as pessoas me procuram para fazer projetos e acabam descobrindo que não estão com a documentação em dia. Isso é quase 90% dos casos. Então, eu digo que desde 2012 eu já ajudei muitas, mas muitas associações a terem a sua documentação. Tá? Isso foi o que mais a gente fez. Hoje tem um projeto, você vai inscrever esses projetos nos editais públicos e privados, você vai poder incentivar esse projeto pelas leis de incentivo, você pode enquadrar nas leis de incentivo e receber recursos via projeto, mas também você pode ter outras fontes de recurso, e deve, eu sempre falo para eles, vocês têm que ter outras fontes de recurso. Então, a Blasco, quando ela faz o projeto, ela também ensina a fazer o plano de captação, que envolve outras fontes, que pode ser também até o projeto colaborativo, que o indivíduo doe numa plataforma de internet, que hoje tem o nome difícil de crowdfunding, mas são as plataformas colaborativas que hoje são uma fonte de captação. Projetos pequenos, projetos de garagem, projetos que estão começando, que se dão muito bem com doação de indivíduos. Então, você convence o indivíduo a doar R$10 aqui, R$10 ali, quando você está vendo, você tem um projeto de 10 mil pronto, né, para ser realizado. Então, existem muitas maneiras de se captar recursos, e não é só o projeto incentivado. Às vezes as pessoas falam, eu quero incentivar, quero a Lei Rouanet. Às vezes não é só a Lei Rouanet. A gente tem que estudar a instituição, tem que olhar qual é a vocação que ela tem, qual é a missão. Aliás, tem que construir a missão, porque muitas não têm missão, visão e valores. Né? Então, se ela não tem missão, visão e valores, ela não sabe muito bem para onde que ela vai. Então, ela tem que se entender, enquanto instituição, saber até onde ela quer chegar. E tendo essa missão, visão e valores, a gente faz o plano de captação e vai dizer para ela, olha, você vai captar assim, assim, assim. Você vai fazer tantos projetos por ano, você vai fazer tantos eventos por ano, e aí a sua meta é chegar a X de captação.
E essa é toda a consultoria que vocês já... Que a gente faz. Na cultura é complicado? É um pouco complicado, porque o produtor cultural, ele tem a visão muito focada na produção. Então, ele não tem a visão, ele não está focado na pré-produção, na captação de recursos, ele não está focado na prestação de contas. Isso tudo é um trabalho árduo que parece que não é o trabalho do mundo em que ele quer viver. Então, tem os trabalhos do mundo em que eu gostaria de estar e tem aqueles que é do brinco, de submundo, é do submundo. É do mundo que eu não gostaria de estar. Só que o negócio envolve tudo isso. Então, ele particularmente, ele não precisa estar mexendo nas coisas que ele não gosta, mas ele pode ter pessoas trabalhando para ele nessa... E é esse trabalho que a gente faz, mostrar como que as coisas podem acontecer. Bom, dentro dessa consultoria que você presta, assim, não é só você que está trabalhando, você tem outros parceiros, como que funciona? Sim, eu tenho parceiros, por exemplo, da parte jurídica que cuidam da legalização das empresas. Empresas que não estão constituídas juridicamente, elas podem se constituir, as associações, por exemplo, podem se constituir. Empresas que desejem criar fundações também, a gente tem pessoas que cuidam dessa parte legal e são advogados que entendem do terceiro setor. Tá? É importante falar, porque não é qualquer advogado que entende das legislações do terceiro setor, que são muito específicas. Inclusive, tem um marco regulatório do terceiro setor que está para ser colocado em prática e que vai depender de um corpo jurídico que entenda das novas legislações. Então, a gente tem pessoas que trabalham com isso, sim. Aí, eu tenho parceiros para projetos específicos de esporte, que são muito específicos mesmo, são legislações muito diferentes das legislações de cultura. Tenho pessoas que escrevem projetos de cultura e projetos específicos para editais, que pode ser editais do governo do estado, como o PROAC, para editais de empresas mesmo, como editais, por exemplo, do Instituto Votorantim, editais de empresas específicas, que são os privados. Então, para tudo isso a gente tem parceiros. A minha parte, a parte com a qual eu trabalho é a parte de captação de recursos. E eu trabalho exclusivamente com a captação de recursos para projetos incentivados, que são aqueles projetos com a legislação com a qual o governo abre mão de uma parte dos recursos que ele receberia, né, da sociedade civil, e esses recursos normalmente são de empresas, também pessoas físicas podem destinar, principalmente aquelas que fazem declaração completa do imposto de renda, elas também podem destinar para projetos de incentivo fiscal. E é o que eu trabalho com esses projetos, que são os projetos de cultura Lei Rouanet e PROAC, os projetos de esporte, que são os da Lei Federal de Esporte, a Lei Estadual de Esporte, do Estado de São Paulo. Trabalho também, estou começando a trabalhar com projetos de saúde, que é o tal do PRONOM e do PRONAS, que alguns deles são para pessoas portadoras de deficiência e outros são para algumas pesquisas ligadas à oncologia. Projetos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui em Piracicaba tem o nome de Fundeca. Então, esses também são projetos com recursos incentivados. Vale Cultura, que é também um projeto, um trabalho feito com recurso incentivado e que a gente precisa desenvolver bastante aqui em Piracicaba. São poucas empresas que trabalham com Vale Cultura. Enfim, são projetos dessa natureza que eu faço a captação de recursos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vou pedir para a Tereza citar alguns para a gente mostrar mesmo para vocês alguns trabalhos que eles desenvolveram. Fala pra gente apresentar para o pessoal. Então, na parte de crowdfunding, a gente fez um trabalho muito bonito com a Vira-Lata Vira Vida. Então, eles tinham um projeto de R$10 mil, porque, a gente há de convir. Os animais são stakeholders, que a gente fala, né, que não são tão fáceis de você captar. Né? Não são todas as empresas que têm nas diretrizes delas de propostas, de projetos, os animais. Normalmente, não são os animais. Né? Então, pode achar que é fácil, mas não é tão simples assim fazer captação para associações ligadas a animais. Olá, meu nome é Miriam Miranda, eu sou coordenadora da ONG Vira-Lata Vira Vida e estou aqui hoje para pedir ajuda de vocês para que a gente consiga realizar o nosso projeto sustentável de captação de água de chuva no nosso abrigo, mantido pela ONG, hoje com 380 animais. A água coletada com a chuva vai servir para o consumo dos animais ao longo do ano todo.
é um sistema muito simples e de baixo custo, desenvolvido pela Iandé Educação e Sustentabilidade de Piracicaba. A economia gerada com esse sistema vai ser transformada em mais recursos para a manutenção do abrigo, como na compra de ração e medicamentos, além, é claro, de contribuir para o uso racional da água, ajudando o nosso planeta. E a gente conseguiu captar dos 10 mil, 7 mil reais via crowdfunding. Então a gente destinou esses 7 mil para essa proposta. E dentro da proposta de captação apareceu um indivíduo que doou um show, que conseguiu completar os outros 3 mil. Eu vou até citar o nome, porque ele é um parceiro da gente, é o Márcio Sartório, da Empório Cultural. Ele canta, ele fez um show em um local também, que é o Maresias, eu vou até falar que também é um parceiro do projeto, é um parceiro da Vira-Lata. Ele fez um show no Maresias, o Maresias destinou parte da venda dos produtos do dia do show para o projeto, e o Márcio fez o show de graça, e a gente conseguiu angariar os 3 mil numa única noite que faltava para o projeto. Então a gente completou o total de 10 mil reais, parte com o crowdfunding, parte com um evento. Então é bem legal, para você ver como o indivíduo é capaz de movimentar, e tudo isso em 3 meses. E o segredo do crowdfunding, da parceria colaborativa do indivíduo, é realmente fazer um vídeo emocionante. Aquele vídeo que emocione quem está assistindo, e ele, na hora, depois que ele assistir, ele já vai lá e faz a doação. Tá? Então isso aconteceu com a Vira-Lata Vira Vida. Eu tenho outros clientes também, que eu tenho a Filó Comunicação, por exemplo, que fez o audiovisual do 15, foi captado pela Blasco Consultoria, e a gente captou todo o valor do projeto. E hoje o vídeo do 15 é super difundido, e está sendo difundido não só em Piracicaba, como no Brasil. Ele já está rodando as cinematecas, enfim, os locais fechados de difusão do audiovisual. 15 foi fundado no dia 15 de novembro de 1913, uma data muito significativa para o Brasil. E em 1947, ele foi o primeiro campeão do interior, do estado de São Paulo. E em 48, repetiu esse mesmo feito. Onde é que estão as memórias desse centenário? Está na memória das pessoas que acompanharam o 15 de Piracicaba, ex-jogadores, familiares de jogadores, né, de diretores, torcedores, e também tem acervos, livros, fotografias antigas que a gente pode resgatar e está trazendo a público isso aí. Então, a importância desse projeto é a gente resgatar e transformar num material didático, distribuir nas escolas, em associações, instituições. Tem o Encena, que é um proponente que não é de Piracicaba, mas ele trabalha com produtores culturais de Piracicaba. E ele é um caminhão que circula as várias cidades levando peças teatrais, leituras de gibis. Ele trabalha com ele é multifacetado, eu falo que ele trabalha com várias bonecos de fantoche, com várias formas de artes cênicas, né? E ele trabalhava com o grupo de teatro da Unimed. E para provar aos anjos que a humanidade ia saber usar o livre-arbítrio, Deus botou no alto do monte um cajueiro. Aí Deus virou para o homem e para a mulher, não necessariamente nessa ordem, apontou para o cajueiro em cima do monte e disse, falando a língua humana sem sotaque: "Tá vendo aquela árvore ali? É para comer não, vice!" A mulher e o homem entenderam bem o ordenado, e Deus foi tranquilo cuidar dos seus afazeres, que afinal de contas não eram poucos. Então, quando ele vinha para a região daqui de Piracicaba, ele buscava produtores da região, e ele trabalhava com o teatro da Unimed. Então, é um produtor que eu gosto porque ele incrementa
Ele é de fora, mas ele incrementa a produção cultural local. Então, a Blasco procura fazer um trabalho de desenvolvimento da cultura local. Então, a preocupação da Blasco hoje, por estar instalada em Piracicaba e também pela diretora da Blasco fazer parte do Conselho Municipal de Cultura, é desenvolver os projetos locais. Então, eu quero, o que a Blasco espera? Que as empresas depositem em projetos da região, projetos de Piracicaba principalmente, projetos regionais, de cultura local. Eu quero que os proponentes escrevam cada vez mais projetos de qualidade para que as empresas possam aportar. E eu quero desenvolver as empresas da região, as organizações do terceiro setor da região, para que elas tenham a capacidade de captar cada vez mais e para que elas possam escrever cada vez projetos melhores. Então, esse é o sonho é o sonho da Blasco. Nossa, realmente, eu tenho certeza que muita gente está agora também acompanhando a gente, ou em casa, ou pela internet. Com certeza se interessou muito em até saber mais, em poder conversar com você. Bom, você já disse aqui também que você faz parte, né, do Conselho de Cultura. Sim. Depois a gente tem que marcar uma entrevista só para a gente falar do Conselho de Cultura, que está movimentando muito Piracicaba. Verdade. E assim, como eu trabalho com a cultura, cada vez que eu tenho uma entrevista dessa, cada vez que eu tenho uma conversa dessa, eu fico realmente assim, motivada. Eu fico também feliz por ver como estamos valorizando todo o nosso trabalho. Cultura, esporte, como realmente a gente está ganhando o espaço que realmente merece. Porque as pessoas sempre olhou o nosso trabalho somente como entretenimento, né? Então é muito importante o entretenimento, mas é importante você ver também como a gente pode trabalhar com outras vertentes, mas é aquilo que você falou. Eu amo cantar, eu amo apresentar, eu amo entrevistar, mas todo esse passo burocrático, se eu pudesse ter alguém realmente para resolver tudo isso, ia ser o sonho de consumo. Fantástico, é o meu sonho de consumo. Então já está aqui, Tereza, para poder mostrar que é o trabalho que você faz. Então, estou muito feliz mesmo de você ter vindo aqui, ter contado pra gente. E eu tenho certeza que, como eu, quero saber como a gente faz tudo para ter essa parceria, muita gente em casa também deve estar morrendo de vontade de saber como falar com a Tereza Blasco. Então já passa já os contatos para as pessoas. Sim, posso passar. O meu fixo é o 3434-4886 e o meu celular é o 99724-4732. E tem um e-mail também, que é o tereza, com s, @blasco.com.br. E eu tenho uma página no Facebook, que as pessoas podem tirar a ideia, saber como que eu trabalho, meus clientes podem compartilhar os seus anseios comigo também, pode mandar suas dúvidas que eu posso responder, que é a blasco.com.br. Então já está aí todos os contatos para você, então já está conversando com a Tereza, fazer a sua consultoria também e fazer aí, realizar esse sonho da Tereza. Eu quero. Eu também quero. Quero ajudar a realizar esse sonho porque eu gostei muito. Olha, mais uma vez, obrigada. Imagina. Por você ter vindo aqui. Vamos ver também se a gente não consegue fazer parcerias até para trazer você mais vezes para tirar as dúvidas aqui realmente através do nosso programa, que quer isso também. Quer ajudar todo mundo que está fazendo a cultura, todo mundo que está nesse trabalho. Então, se a gente conseguir fazer essa parceria, eu vou adorar. Eu também vou adorar. Agora a gente vai para o nosso intervalo e, na sequência, vamos para o Culturando, vamos culturar por aí, saber o que está acontecendo em Piracicaba.